Nosso texto, Apocalipse capítulo 14, vai falar sobre um culto que será prestado ao Cordeiro de Deus no Monte Sião. Salmo 48 fala disso, quando o grande rei descerá sobre o Monte Sião. Às vezes, lendo esse texto de Apocalipse 14, nós confundimos essa Sião com a Sião celestial que aparece em Hebreus capítulo 12, mas não é. Esse texto está falando da vinda de Cristo para inaugurar o seu reino, quando seus pés tocarão na terra, no Monte das Oliveiras. Jerusalém será a cidade onde Cristo estabelecerá o seu trono por 1000 anos, reinando sobre a terra. Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, que nós lemos agora, é um texto muito especial e vai falar sobre aquele grupo de 144 mil, de quem o texto já falou no capítulo 7. Esse grupo foi introduzido no capítulo 7 e aparece aqui. O título da nossa meditação é Um modelo de fidelidade a Deus. Um modelo de fidelidade a Deus baseado no exemplo desses 144 mil. Irmãos, nós sabemos que a luta para ser fiéis ao Senhor faz parte da nossa vida cristã. O povo de Deus, através de todos os séculos, tem lutado grandemente para se manter fiel ao Senhor. Mas nos últimos dias, o apóstolo Paulo diz: sobrevirão tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, como os nossos, a luta para ser fiel é muito mais ferrenha. Os dias são muito mais difíceis, as tentações são muito mais intensas. O dragão sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer causar a maior destruição no menor tempo. Não é estranho que nós estamos vivendo dias tão diferentes e, como eu tenho dito, o mundo, a sociedade está se desmanchando diante dos nossos olhos. É um prenúncio de que nós estamos perto, não somente nos últimos dias, mas muito provavelmente nos últimos dos últimos. E não resta muito para Cristo vir buscar a sua igreja. Amém? Essa é a nossa grande esperança. Sabemos que somos sobreviventes nos últimos dias. As evidências são muito claras, no sentido de que teremos que travar cada dia uma batalha mais intensa para seguirmos a Cristo onde Ele nos manda. No entanto, irmãos, nós ficamos animados quando vemos o exemplo de servos de Deus que puderam ser fiéis ao Senhor em tempos mais difíceis do que o nosso. Os dias são difíceis, mas Ló, em Sodoma e Gomorra, viveu uma situação mais difícil do que nós vivemos. Nosso mundo é difícil, mas Noé, aquele homem que achou graça diante de Deus, estava numa situação pior do que a nossa, tanto que a ira de Deus veio sobre o mundo e destruiu toda a terra com dilúvio. Durante o período da tribulação, os dias serão muito mais difíceis do que os nossos. E naquele período, 144 mil servos de Deus, um grupo de 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, todos eles, do começo da tribulação até o fim, serão fiéis a Cristo, resistindo a todas as tentações, todas as investidas do diabo, vivendo num tempo em que a ira de Deus está sendo derramada sobre o mundo, tempo de guerras, de privações, de martírio, mas eles serão fiéis até o fim. É um grande modelo e nós vamos aprender um pouco como esses servos de Deus se mantiveram ou irão se manter fiéis. O grupo de servos de Deus apresentados nessa passagem é o mais notável agrupamento de santos que já pisou nesse mundo. Aqui eles estão vindo do período mais terrível que essa terra já experimentou. Eles estão vindo do período da tribulação, especialmente da grande tribulação. Nessa cena eles estão chegando cansados de batalha, mas estão chegando triunfantes, vitoriosos, prontos para entrar no reino de Cristo, que vai iniciar logo em seguida. É importante situar os irmãos, lembrando que a cena do capítulo 14 de Apocalipse, como tantas outras que nós já vimos nesse livro, elas não seguem uma ordem cronológica.
Apocalipse não está necessariamente organizado numa ordem cronológica. O capítulo 16 traz o relato dos últimos flagelos. Se você olhar o capítulo 16, sem precisar ler, mas veja que começa o primeiro flagelo, na verdade são as taças, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo. É o conjunto dos últimos juízos de Deus, as taças ou flagelos sobre a terra. O capítulo 16 traz o relato dessas últimas pragas. Mas o que nós estamos vendo no capítulo 14 é um evento posterior, ou no final da tribulação, posterior aos eventos do capítulo 16. Tá? Os 144.000 estão entrando no reino milenar. Essa cena é uma antecipação. Depois João volta cronologicamente no capítulo 16. Mas o que vemos no 14 é aquilo que vai acontecer quando a tribulação estiver terminada e Cristo vier à terra visivelmente estabelecer o reino milenar. A tribulação terá sido marcada pelo desespero, como por exemplo a cena final do capítulo 6. Volte um pouquinho para os últimos versos do capítulo 6, verso 16, diz: e disseram, aqueles que estão sobrevivendo naquele período, disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Tribulação é um período de grande desespero. Nesse período haverá guerra, fome, haverá pragas terríveis, terremotos. A Bíblia diz que os próprios poderes dos céus serão abalados. Além disso, a iniquidade se multiplicará sem precedentes. Satanás estará agindo com todas as suas forças e com todos os seus demônios, alguns que serão lançados do céu com o diabo e outros que virão do poço do abismo, como diz o capítulo 9. O mundo estará infestado de terríveis demônios, os piores que estavam aprisionados serão liberados por algum tempo e estarão agindo durante a tribulação. Imagine que tempo terrível será esse. Uma multidão de demônios aprisionados em trevas, que terão um pouco tempo de liberdade. Imagine a miséria que eles vão fazer nesse mundo, especialmente por meio da depravação, da imoralidade, de todo tipo de pecado. O anticristo lançará sobre os crentes daquele período a mais terrível perseguição, e muitos cristãos e judeus serão martirizados. Os 144.000 não são os únicos salvos na tribulação. Muitos judeus, gentios serão salvos, embora a maioria deles vai ser martirizada, ficando apenas alguns sobreviventes para entrarem no reino de Cristo. O que tem de especial com esse grupo de 144.000 é que todos eles sobreviverão. Todos eles serão 144.000 que vão resistir durante toda a tribulação, toda a perseguição de Satanás, o juízo de Deus que vai cair sobre o mundo. Alguns até servos de Deus morrerão nesses juízos. Enfim, será um tempo de terrível perseguição, mas esse grupo vai sobreviver e vai pregar o evangelho durante 7 anos nesse mundo, e Satanás não vai poder tocar neles. Por quê? Porque eles têm o selo de Deus, como diz o capítulo 9, e o Senhor os protegerá para que eles mantenham o testemunho do evangelho durante todo o tempo da tribulação. Como vimos, os capítulos 12 a 14 são um interlúdio nessa sequência de juízos e no julgamento final, quando o Senhor está derramando a sua ira sobre o mundo. Os capítulos 6 a 11, só para situar um pouco os irmãos, os capítulos 6 a 11 apresentam os juízos. Lembram? Capítulo 1, a abertura do livro, quando o Senhor aparece, João tem o primeiro contato com o Senhor, Cristo se apresenta, logo em seguida vêm as cartas, escritas às 7 igrejas da Ásia.
capítulo 5 é quando João tem aquela primeira visão do trono de Deus, aquele momento em que ele vê um rolo e ninguém pode abrir, ninguém pode tocar nesse livro selado, e é quando o Cordeiro de Deus se apresenta, o único digno de abrir os selos. E a partir dali, com a abertura dos selos, o Senhor, que é o Senhor da história, vai desvendando o plano de Deus e o plano do juízo de Deus para os anos a seguir. Então, o que nós realmente temos, a partir do capítulo 6 até o 11, é a sequência de juízos que vem a partir do momento em que o Cordeiro começa a abrir os selos. Por meio do juízo de Deus derramado sobre a terra, o Senhor vai retomar o controle absoluto do governo da terra, que foi usurpado pelo diabo. No capítulo 11, verso 15, veja, capítulo 11, verso 15, diz: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo... E aí continua o texto apresentando a adoração, mas nesse verso, nós temos aí o relato da sétima trombeta. Mas os juízos que virão associados a essa trombeta só aparecem no capítulos 15 e 16. Então temos realmente um parêntese aqui, a partir desse capítulo 12 a 14. Os capítulos 12 e 13 que nós estudamos há pouco, se pode dar uma olhada. Capítulo 12 fala da mulher e do dragão, fala da peleja no céu e fala do dragão perseguindo a mulher. Esse capítulo, basicamente, ele trata do plano de Satanás tentando, por todos os meios, destruir a nação de Israel. É um seu último esforço desesperado. Capítulo 13, estudamos recente, tem as duas bestas. A besta que emerge do mar, do poço, do abismo, o anticristo, e versos 11 até o final do capítulo, verso 18, a besta que emerge da terra, o falso profeta. Então aqui se completa a trindade maligna. O dragão está agindo na terra, o anticristo aparece dirigido por Satanás e por um demônio poderoso, e o falso profeta. E aqui temos essa tríade, esses três seres malignos agindo nesse período. Capítulo 14, ainda no interlúdio, está falando do mundo espiritual. Ainda não voltou a falar dos eventos na terra, mas agora é da perspectiva de Deus, não da perspectiva do dragão. Focaliza naquilo que Deus está fazendo. E esse capítulo traz 3 visões acerca dos julgamentos vindouros que culminarão com o retorno de Cristo. Capítulo 14, versos 1 a 4. Finalmente chegamos, né? A introdução foi quase maior do que o sermão, mas chegamos lá. Versos 1 a 4 nos ensinam que Deus mantém seu plano glorioso e vencedor a despeito da aparente vitória do mal. Ok? Deus mantém o seu plano glorioso e vencedor a despeito da aparente vitória do mal. Isso é uma lição preciosíssima, porque tantas vezes nós achamos que o mal vai vencer, que não há mais saída. O mal não vai vencer. O mal é a degeneração do bem. O pecado é a corrupção da santidade. A santidade vai prevalecer. A glória de Deus vai prevalecer, a despeito da aparente vitória do mal. Como é que esse texto nos ensina essa verdade? Da seguinte maneira, descrevendo 3 verdades que confirmam o triunfo dos escolhidos de Deus durante a tribulação. 3 verdades. Primeiro, a preservação dos escolhidos de Deus, no verso 1. Depois, a adoração dos escolhidos de Deus, nos versos 2 e 3. E depois, a santidade dos escolhidos de Deus, no versos 4 e 5. Deus mantém o seu plano glorioso e vencedor a despeito da aparente vitória do mal. Em primeiro lugar, porque Ele preserva os seus escolhidos. Verso 1 diz: olhei. Lembram que esse verbo aparece muitas vezes em Apocalipse, eu já mencionei para os irmãos, é uma palavra de transição.
de uma cena para outra, de uma visão para outra, especialmente quando João está vendo algo dramático, algo que capta a sua atenção. Olhei, como que diz assim, eu estava meio despercebido e de repente, algo dramático, algo poderoso passou diante de mim. É assim que João muitas vezes faz a transição de uma visão para outra. E nessa visão, os santos de Deus são preservados, e isso é bom, irmãos, saber. Os santos, os escolhidos de Deus são preservados. Em primeiro lugar, pela imponência do Cordeiro de Deus. A imponência do Cordeiro de Deus. Nós vimos no capítulo 13, final do 12, que o dragão vem à terra e ele põe o seu pé sobre a areia do mar. E o 13:1 diz: vi emergir do mar uma besta. Uma imitação do Cordeiro de Deus. No capítulo 14, verso 1, João está vendo o Cordeiro de Deus de pé. Ele não está emergindo, ele não está surgindo, ele está lá de pé, mostrando a sua imponência, a sua autoridade. Essa posição indica autoridade e dignidade. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro só pode ser uma pessoa: o Senhor Jesus Cristo. É Ele. O artigo definido claramente nos indica, além das características, é o mesmo que aparece várias vezes em Apocalipse. O Cordeiro de Deus é o único que tem autoridade para abrir os selos, para avançar o desenrolar da história. Essa cena é um momento marcante na história da redenção e do plano de Deus. O momento em que o Cordeiro de Deus aparece de pé no Monte Sião. Isso significa o momento em que Cristo vai inaugurar o seu reino milenar aqui na terra. O momento esperado pelo seu povo, quando Cristo dominará todas as nações e todos os reinos prestarão culto a Ele. Esse momento é profetizado no Salmo 2. Por exemplo, Salmo número 2 antecipa essa cena gloriosa. Salmo 2, versos 6 a 9, diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Está vendo a expressão lá? O meu santo monte Sião, como nós cantamos também no Salmo 48, não é? Sião, a cidade do grande rei. O monte diz que o monte de Sião, os outros têm inveja dele, porque é um monte belo devido à presença do rei. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é a ideia de que ele foi gerado e criado, é o momento em que ele está sendo colocado na posição de autoridade. Essa expressão é um termo técnico que os reis da antiguidade pronunciavam quando estavam passando a autoridade do pai para filho, por exemplo. Quando um príncipe estava assumindo o trono, o pai dizia: tu és meu filho, eu hoje te gerei, querendo dizer, hoje eu estou transferindo a minha autoridade para você. É bom saber disso, porque aqueles que negam a eternidade de Cristo, como a Testemunha de Jeová e outras seitas, eles vão dizer que Jesus é um ser criado e gerado por causa dessa expressão. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o problema. Mas voltando, ele diz, verso 8: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. No reino milenar não haverá espaço para rebelião. Haverão rebeldes, sim. Muitos no coração irão esconder a sua rebeldia, e o Senhor sabe, mas eles não vão manifestar, porque se manifestarem, os que manifestarem serão tratados pelo Rei Jesus como um rei que usa vara de ferro, e serão despedaçados. Em todo o reino de Cristo, ele não vai permitir montins de pessoas rebeldes. Agora, isso significa que todos estarão adorando o Rei Jesus de coração? Não, infelizmente não, porque
no final do milênio, lembra? Satanás será preso. Ainda estamos em Apocalipse 14. Ele ainda tem liberdade ainda de alguns domingos, que nós só vamos prendê-lo quando chegar em Apocalipse 20. Mas o tempo dele está curto, ele vai já ser preso. Mas sendo preso, o texto diz que ele será preso por quanto tempo? Por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, ele terá um pouco tempo de liberdade. Pouco tempo. E ele sabe disso. E sabe o que ele vai conseguir ainda? Ele vai conseguir despertar no coração de dezenas dos habitantes do milênio um espírito de rebeldia e criar um grande exército contra Cristo. Já pensou nisso? Como é que alguém vivendo no reino de Cristo, no reino milenar, onde até a natureza será transformada, onde até os animais carnívoros deixarão de ser carnívoros, o leão brincará com o cordeiro, a criança de colo colocará sua mão onde tem uma cobra venenosa e nenhum mal lhe será feito. Já pensou nisso? A natureza será transformada, o mundo vai ser aquilo que deveria ter sido se o pecado não tivesse entrado. Será uma representação da eternidade. Cristo reinando, a paz do Senhor reinando, a terra produzindo como nunca produziu. O profeta diz que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. A longevidade, lembra de Matusalém, 969 anos, poxa vida, difícil aposentar um homem desse, né? Vivendo tanto assim. Bom, mas no milênio, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Imagina isso, vai morrer gente, sim, mas passando um cortejo fúnebre, alguém diz: o que foi? Morreu, quantos anos? 300 anos, um adolescente morreu, né? Como é que morreu tão novo com 300 anos? Porque a terra será transformada, a própria natureza será transformada. O reino de Cristo será glorioso e nós vamos reinar com Ele. Mas, ainda assim, Satanás vai conseguir juntar um exército de pessoas rebeldes contra o Senhor. Isso nos ensina a maldade do coração humano, como a natureza humana é pervertida e como nós somos facilmente enganados pelo diabo. Como facilmente ele ilude a nossa mente e o nosso coração. Meus irmãos, amigos, nós temos que cuidar. Não pense que somos imunes, a serpente nos engana se não estivermos andando na luz da palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos preserva do engano. Mas, voltando ao nosso texto, vemos o Cordeiro de Deus, o verso 1 diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse monte que é descrito no Salmo 48 como a alegria de toda a terra, certamente por causa da presença gloriosa do Rei dos Reis. O monte Sião nessa passagem não se refere ao céu. Em Hebreus 12, 22, sim, fala da Sião celestial, e alguns confundem quando chegam aqui pensando que está se referindo ao céu. Não está se referindo ao céu por algumas razões. Se os 144.000 estão no céu, significa que eles morreram, mas eles não vão morrer. Apocalipse capítulo 9, voltando um pouco, verso 4, diz: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem são os que terão o selo de Deus sobre a fronte? Os 144.000. Capítulo 7 reforça isso. Capítulo 7, verso 3 diz: dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí descreve tribo por tribo, dizendo que são 12.000 de cada uma das tribos. Portanto, o Monte Sião aqui é literalmente o Monte Sião lá em Jerusalém. É o momento em que o Senhor Jesus estará descendo para iniciar o seu reino. Isaías capítulo 11 confirma isso. Volte um pouco ao profeta Isaías, deixe marcado aí Apocalipse, mas queria mostrar
no Antigo Testamento essa profecia. Isaías capítulo 11. Estou usando muitos textos hoje, mas é para reforçar aqui. E também para deixar os irmãos entenderem que a Bíblia é um livro único, todo unido, do princípio ao fim, a mensagem é uma só. E se você estudar corretamente, você vai encontrar uma mensagem só. Não tem discrepância, como alguns dizem. Isaías capítulo 11, verso 9. Aliás, a partir do 6, só para vocês sentirem um gostinho da beleza do reino de Cristo. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Não vai haver ferocidade nem entre os animais. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, não haverá sequer animais carnívoros, para que não haja morte na natureza. Não é interessante isso? A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, isso é, de um animal peçonhento. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco ou do escorpião. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Claramente vendo o mundo inteiro se voltando para o Monte Sião, para Jerusalém, onde o Senhor está reinando. Lendo esse texto, nós lembramos da oração do Senhor Jesus, que nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino, porque essa é a nossa grande esperança. É isso que nós queremos que venha, o reino de Cristo, imponente sobre esse mundo, e que o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus se espalhe em toda a terra, como as águas cobrem o mar. Será um tempo maravilhoso, maravilhoso. Alguns acham que os 144 mil são um número simbólico referente à igreja de Deus na terra. Não são. Algumas seitas, como os Testemunhos de Jeová, novamente, eles acham que 144 mil é o número dos que serão salvos, que por acaso são eles. 144 mil. O grande problema, se eu fosse dessa seita, eu ia ter um problema. Olha, já passou a cota faz muito tempo, né? 144 mil, então o que eu estou fazendo aqui? Aí eles dizem: você está aqui para não ser extinto, não ser aniquilado e ter pelo menos o privilégio de ficar na terra, mas para o paraíso do céu já estourou a cota e você está fora, né? É algo muito triste. Então, esses 144 mil não é o número dos que serão salvos, nem dos que serão salvos na tribulação. A identificação é clara. É um grupo de pessoas vivas, definidas e reais. E em capítulo 7 diz que são 12 mil de cada tribo de Israel. Essa identidade não pode ser mais claro do que isso. Irmãos, quando interpretamos as Escrituras, nós não temos que procurar significados estranhos, se o texto é tão claro. Há simbolismo na Bíblia, sim. Jesus diz: eu sou a porta. Ele não é uma porta, isso é uma metáfora, é uma comparação, sim. Eu sou a luz do mundo. É óbvio, dá para entender pela linguagem que é um recurso literário estilístico para comunicar uma verdade de maneira poética. Não é esse caso aqui. Infelizmente, muitos que preferem negar a existência do milênio são chamados amilenistas e outros, mas eles terminam pegando esses textos e interpretando simbolicamente, alegoricamente. O grande problema é que quando você interpreta a Bíblia simbolicamente, quem é que vai decidir qual é o simbolismo? Não é? Se a interpretação depende de cada um, por que a maneira como você está vendo é melhor do que a minha?
Nós não precisamos fazer isso, nós temos que ver o que o texto diz, e na maioria das vezes é muito claro e direto o sentido. Os escolhidos de Deus serão preservados pela imponência do Cordeiro, aparecendo de pé no Monte Sião, mas também pela proteção do Cordeiro. O verso 1 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Esse selo na fronte, o nome de Deus e o nome do Cordeiro, é o que protege os 144.000 da morte, durante o período da tribulação. Satanás vai tentar destruí-los, com certeza, porque eles serão missionários durante o período pior da história. Quando ninguém mais terá coragem de pregar o Evangelho, esses 144.000 estarão pregando para milhares de perdidos, e muitos irão receber a Cristo durante a tribulação pelo ministério desses 144.000. É por isso que o Senhor coloca esse selo na fronte. Lembra que o anticristo imita, colocando também o selo na fronte dos seus seguidores? Toda imitação, Satanás vive imitando, ele é o imitador. Cristo tem o seu selo, ele cria, o anticristo cria também um selo para os seus seguidores. Mas o texto mostra claramente que o Cordeiro de Deus vai proteger os seus servos durante esse período. Eles entrarão no reino milenar e provavelmente durante o milênio estarão pregando ainda o Evangelho. Ainda estarão pregando. Por quê? A entrada no milênio é restrita somente aos salvos. Nenhum salvo entrará no milênio vivo. Mas os filhos estarão nascendo depois. E esses filhos não nascerão salvos. Eles precisarão ouvir o Evangelho. E é muito provável que durante o milênio esses 144.000 continuem pregando o Evangelho. Isaías 65:3 fala sobre filhos nascendo durante o milênio. Isaías 65. Não sei se eu acho que peguei essa referência errada, mas posso depois localizar para os irmãos. Mas mostra claramente onde estarão nascendo filhos e a população estará crescendo durante o milênio. Depois eu pego exatamente. Zacarias capítulo 8, pegando ainda o Antigo Testamento. Zacarias, eu sei que é um livro às vezes difícil de achar, mas vou dar uma dica, está bem pertinho de Malaquias. Não ajudou muito não? Malaquias é o último do Antigo Testamento, espero que isso ajude. Ou seja, está vizinho de Mateus. Mas olha, Zacarias, capítulo 8. Verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Interessante isso. Pegarão isso é o milênio. Nesse tempo, esses 144.000 e os outros judeus que sobreviveram, todos já sabem quem é o seu Messias. Eles adoram o verdadeiro Messias. Então eles pegarão na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido. Veja, alguém está pregando. Temos ouvido que Deus está convosco. Então, muito provavelmente o ministério dos 144.000. Irmãos, vemos aqui o Senhor preservando os seus escolhidos. Essa é uma verdade em toda a Escritura. O Senhor preserva o seu povo. João capítulo 10, 28, 29 diz: lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Essa é uma característica do Senhor e uma expressão da sua misericórdia. Ele preserva o seu povo. Ele guarda os seus escolhidos. Jesus Cristo diz: eu não perdi nenhum dos que me destes. Nenhum vai se perder.
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também santificou, aos que santificou, a esses glorificou. Paulo vai fazendo uma sequência, mostrando que aqueles que foram escolhidos serão os mesmos que serão glorificados. No meio do caminho nenhum se perde. Por quê? Porque são dedicados, são fiéis, são zelosos? Não, porque Deus segura o seu povo. É Deus que nos salva e é Deus que nos sustenta salvos. Por isso nós podemos dizer, estaremos sim com o Senhor, ausente do corpo, presentes com Cristo. Salvação eterna para o povo de Deus não é uma possibilidade, é uma certeza, porque Cristo dá essa certeza. Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Senhor não tem nenhum projeto inacabado. Todos os projetos dele são concluídos, porque ele é perfeito. O projeto de salvação do seu povo vai ser concluído. E aqueles que foram salvos por Cristo não se perderão jamais, porque Deus é um Deus que preserva os seus santos. Romanos capítulo 8, citei um pouco, mas vale a pena ver esse texto belíssimo e dar glórias ao Senhor por esta certeza. Romanos 8, verso 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós sabemos que Satanás intenta, mas a pergunta é: quem vai tentar e vencer? Quem vai tentar e conduzir e conseguir trazer uma acusação e um pecado imperdoável sobre os filhos de Deus? Ninguém, porque é Deus quem o justifica. Não é o salvo que justifica a si mesmo. Eu não sou salvo pelo que eu faço, pelo que eu sinto, pelo que eu deixo de fazer. Eu sou justificado pelo que Cristo fez por mim na cruz. O justo viverá pela fé. Do começo até o final, é simplesmente pela fé, por crer em Cristo. A fé é o apresentar-se de mãos vazias. Senhor, não tenho nada para te oferecer para a minha salvação, mas eu quero receber de ti gratuitamente, por tua graça, por tua compaixão. Ser propício a mim, pecador. Essa é a oração de alguém arrependido. Pela fé. E Paulo diz: quem tentará? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Jesus não apenas nos salvou, Ele é o nosso sumo sacerdote. Continua intercedendo por nós todos os dias. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, Satanás e todos os seus demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa vida está segura nas mãos do Pai, comprada com o sangue de Cristo. Nós somos alvos do amor do Cordeiro de Deus. E o Senhor garante que o seu amor é eterno. A sua misericórdia nunca deixará de se renovar todos os dias sobre nós. O Senhor preserva os seus escolhidos. O Senhor
preserva e mostra também o seu grande amor para com os 144.000. Nós vemos esses homens como exemplo pela adoração. A vitória de Deus se manifesta pela adoração dos escolhidos de Deus. Verso 2, voltando ao nosso texto, botando os óculos para ver a hora, mas talvez precisarei um pouco mais rápido. Quando eu faço isso em casa, eu sou repreendido pela minha esposa e a minha filha, dizendo, foi muito rápido, muito rápido. E eu digo assim, nós vamos terminar nunca, Cristo volta e... Não, mas não tem problema, deixa Cristo voltar. Bem, voltando para o capítulo 14, verso 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Os 144.000 de pé diante do monte Sião, eles vão se unir a um coro celestial, em um belíssimo culto de adoração ao Cordeiro de Deus. Depois de toda a perseguição, sofrimento, rejeição, todas as catástrofes experimentadas na tribulação, esses homens têm mais do que motivos para louvar a Deus. E eles estarão louvando no monte Sião, Cordeiro de Deus, Cristo estará ali, mas do céu também estará vindo glórias. Esse é o momento em que o céu e a terra se unirão num culto de adoração ao Cordeiro de Deus. Impressionante e maravilhoso. A força da adoração é incrível, porque o texto diz aí no verso 1, ouvi uma voz do céu, uma voz vinda do céu, mais uma indicação de que isso acontece na terra, não no céu. Ouvi uma voz vinda do céu, como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Essa descrição lembra a força, é uma grande multidão que está louvando ao Senhor. Lembremos que em Apocalipse, uma das coisas que se destaca é a adoração ao Senhor. O céu é um lugar cheio de louvor. No céu há sempre louvores ao Cordeiro de Deus. E aqui nós vemos essa adoração vindo do céu, unindo-se com a adoração na terra. É uma voz forte como muitas águas, como um grande trovão, mas não é um barulho. É uma adoração que tem doçura, porque ela tem a qualidade musical impressionante. Imagine os nossos músicos aqui nesse momento. Ele diz, também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a harpa. É uma voz grande, impressionante, que vai encher os céus, mas tem a doçura, a beleza e a arte de alguém tocando harpas. A harpa é um instrumento sempre ligado à adoração e louvor. Os céus estarão vibrando de alegria, porque finalmente o reino de Cristo está sendo estabelecido sobre o mundo. Essa adoração é abrangente. Por quê? Na terra estão 144.000 adorando diante do Cordeiro. Mas quem está adorando no céu? Quem está adorando no céu? Todos os salvos, os santos do Antigo Testamento, os anjos, porque ele diz diante dos seres viventes. Os anjos não são salvos, eles não adoram porque foram salvos, porque não há salvação para anjos, mas eles se alegram com a salvação do pecador. Lembram? A alegria no céu quando um pecador se arrepende diante dos anjos de Deus. Então eles estão louvando por ver essa multidão de pecadores salvos. Os 4 seres viventes, os salvos do Antigo Testamento, a igreja arrebatada, os mártires da tribulação já no céu. Uma multidão imensa de salvos, louvando o Cordeiro de Deus, porque o seu reino está vindo à terra. A adoração não somente é doce, mas ela é singular, porque o verso 3, na segunda parte, diz, ninguém pôde aprender o cântico. Iniciando o verso 3, pegando todo, diz, eles entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram os comprados da terra. Interessante esse detalhe. Por quê?
que só os 144 mil puderam aprender esse cântico. O texto não diz o motivo por quê. Não adianta especular e dizer o que a Bíblia não diz, mas nós podemos arriscar, especialmente quando essa expressão, por causa dessa expressão, que foram comprados da terra. 144 mil que foram comprados da terra. Parece que João está colocando uma ênfase sobre a maneira espetacular como esses 144 mil resistiram à tribulação. Então todos os salvos são redimidos e todos vão louvar a Deus, mas esses têm um motivo especial. A redenção deles, passando 7 anos na terra durante a tribulação, tem um significado específico que ninguém mais entende. Só eles entendem a grandeza desse livramento. Então pode ser que é essa a razão, porque ninguém mais compreende plenamente esse canto, a não ser os 144 mil. Salomão diz que da tristeza do coração não compartilhará o estranho. Isso é, tem coisas que só entende quem viveu, né? Tanto de tristeza ou de alegria. Então pode muito bem ser que é isso. Eles estão tão alegres, tão vibrantes, tão agradecidos ao Cordeiro de Deus, que eles cantam de uma maneira que ninguém mais entende e ninguém compreende tudo o que está por trás. Finalmente, no verso 4, nós temos a santidade dos escolhidos de Deus. Verso 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Descrição impressionante desses homens, né? Viram as descrições? Primeiro, a pureza deles. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Quando diz não se macularam com mulheres, claramente indica que eles mantiveram uma vida de pureza sexual. Está em vista exatamente esse aspecto. Por que isso? Porque durante a tribulação, a imoralidade será terrível, terrível. A adoração do anticristo certamente trará de volta à terra aquelas formas perversas, pervertidas de adoração, como a prostituição cultual, que sempre foi tão comum na adoração dos deuses da fertilidade, por exemplo. No templo da deusa Diana, lá em Éfeso, e outros deuses e deusas pagãs, Ísis no Egito. Parte dessa adoração era perversão sexual, era imoralidade, era parte do culto para esses deuses pagãos. Isso era comum, inclusive, entre os deuses da mitologia grega, tanto que às vezes alguns filósofos diziam: como nós vamos ensinar virtude aos nossos jovens se os nossos deuses são corrompidos? Verdade? É verdade. Se os deuses são corrompidos, como é que os seus seguidores serão puros? O nosso Deus é santo. E os que seguem ao Senhor podem refletir essa santidade. Aqui esses homens estarão livres da impureza sexual, que será terrível durante o período da tribulação. Eu sei que hoje já está terrível. Hoje nós estamos quase sufocados com a imoralidade, mas nesse tempo será muito pior. E a lição aqui é importante. Apesar desse tempo muito pior de imoralidade e perversão, esses homens se mantêm puros. Ou seja, é possível nos mantermos puros a despeito da iniquidade à nossa volta. É possível. O apóstolo Paulo diz que durante esse período o Senhor vai tirar a sua restrição da iniquidade e o pecado vai prosperar como uma inundação. Nesse tempo, 144 mil homens serão como faróis de pureza em um mundo impuro. Isso não significa que eles serão celibatários. Alguns dizem eles não se macularam com mulheres, isso é, eles não casaram. Não, senhor. A Bíblia nunca disse que casamento contamina ninguém. Pelo contrário, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 4, fala do leito sem mácula. Ele está dizendo simplesmente que eles são homens puros, podem ser casados e muito provavelmente serão.
O casamento não macula, a infidelidade é que macula o leito conjugal. Então não vamos confundir, alguns pegam isso como base para defender o voto de castidade ou celibato para aqueles que querem servir ao Senhor. Absolutamente, o casamento é uma bênção de Deus. O que esse texto diz é que os homens serão pregadores puros no meio de uma sociedade completamente impura. É isso que está dizendo. E é um exemplo para nós. O apóstolo Paulo diz: irmãos, fugi da imoralidade. Qualquer um que comete imoralidade peca contra o próprio corpo. Todo pecado é terrível, mas há pecados e pecados. E esse, por exemplo, é um dos que Paulo diz: fujam, porque vocês estão poluindo o templo do Espírito Santo. Fujam da imoralidade, porque ela tem o poder maior de manchar e macular a vida, o corpo, a mente e a alma de um servo de Deus. Fuja. Essa é a ordem do apóstolo Paulo. A vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhamos de toda impureza, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque Deus é o vingador contra todas estas coisas. 1 Coríntios 4, verso 3. Pureza é o exemplo que esses homens dão. Dedicação ao Senhor. O verso 4 diz: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Onde quer que vá. Isso significa que eles não vão transigir no seu desejo de seguir a Cristo. A despeito de qualquer preço, eles estarão firmes na sua lealdade ao Senhor, fugindo da impureza, denunciando a malignidade do anticristo. Eles levantarão a sua voz, não somente para denunciar o mal, mas para pregar o Evangelho, independente da perseguição de Satanás. Homens leais a Cristo, homens dispostos a seguir o Cordeiro de Deus aonde quer que vá. São esses seguidores que Jesus busca. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é morrer para si. Mas eu quero, eu desejo, mas o meu Senhor não quer. O meu Deus não deseja. O Cordeiro de Deus que deu o seu sangue por mim me disse que isso é contrário à sua vontade, entristece o seu espírito. Eu quero, mas eu fui chamado para colocar esse meu querer na cruz, crucificar o meu próprio eu, dizer não para mim mesmo e dizer sim para Cristo. Esse é o chamado do Senhor. E Jesus não reconhece discípulos que não tenham coragem de fazer isso. Dizer não para si mesmo. Nesse mundo de egoísmo, onde o que importa é ser feliz, é cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a dizer não para si. Sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, gemendo, chorando, sofrendo, mas é isso que o Senhor quer, é isso que eu faço. Honestamente, nem era isso que eu queria, mas é isso que o Senhor quer. É isso que eu farei, porque eu sou escravo de Cristo. Eu não tenho vontade. A vontade do meu Senhor manda na minha vontade. É assim que Jesus diz. E é assim que esses homens vão viver. Homens de propósito. O texto diz que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. As primícias eram os primeiros frutos da colheita que eram oferecidos ao Senhor. Como primícias, os 144.000 podem significar os primeiros dentre muitos que serão salvos, ou os primeiros dentre milhares de judeus que serão salvos nesse período. Finalmente, o texto fala da integridade desses homens. Verso 5: não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Homens de verdade, homens de integridade, não somente em palavras, mas também em ação. Os 144.000 não serão seduzidos pelas mentiras do anticristo. O mundo incrédulo vai ser, e vai seguir os enganos da injustiça, porque rejeitaram o amor da verdade. Mas esses 144.000
rejeitarão a verdade e rejeitarão a mentira, e pregarão a verdade. Serão diligentes para apresentarem-se como obreiros de Deus que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Homens íntegros. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, é sempre reconhecido por ser pessoa de verdade e não de mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Como é que um filho de Deus vive como filho do diabo? É um problema de paternidade. Filho de Deus, ele não reproduz consistentemente as obras do diabo, que é o pai da mentira. Paulo diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Povo de Deus não é povo que anda com mentira. Filhos de Deus falam a verdade, mas também são pessoas íntegras nas ações. Esses homens não têm mácula. Eles não têm mácula por causa da firme decisão, por causa da pureza, da dedicação, do propósito que eles colocaram para si. Eles não serão sem pecado, mas eles estarão sempre buscando a santidade. Serão livres de acusação diante do mundo. Serão aqueles que não têm de que se envergonhar. Pessoas que buscarão a santidade. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Era isso que Paulo queria para os coríntios. É isso que Deus quer para o seu povo, é isso que eu quero como pastor para esta igreja. Por isso zelo por vós, com zelo de Deus, preparando-vos para apresentar como virgem pura, não impura, para um só esposo, que é Cristo. Meus irmãos, como disse no início, Deus mantém o seu plano glorioso e vencedor, a despeito da aparente vitória do mal. Que maravilha isso! O plano do Senhor vai superar o mal. O capítulo 14 forma um contraste interessante, maravilhoso com o capítulo 13. No capítulo 13 nós temos o dragão, o anticristo, o falso profeta, o engano, a idolatria, a marca da besta. No capítulo 14 nós temos o Cordeiro de Deus, os santos anjos, os remidos do Senhor, a adoração verdadeira. Esses dois capítulos são um retrato da vida do crente em Cristo. O capítulo 13 lembra a nossa presente vida nesse mundo cheio de trevas, engano e ação maligna. O capítulo 13 retrata bem a malignidade, as trevas, a corrupção, uma palavra tão comum no vocabulário do nosso Brasil e da mídia, infelizmente. Engano, mentira e falsidade, retratos desse mundo. Mas o capítulo 14 nos transporta para a glória de Deus, renova as nossas esperanças, mostrando que acima do mal, que aparentemente prevalece no mundo, o nosso Deus está sentado no trono. Ele mantém controle absoluto e constante sobre todas as coisas, eventos e pessoas, visando a sua própria glória e o bem do seu povo. Eu sei que estamos quase sufocados com a proliferação do mal, mas não devemos achar que seremos derrotados. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Também, meus irmãos, não vamos achar que porque vivemos em um mundo mau, nós temos desculpas para ser infiéis. Não temos. Nós podemos ser puros e fiéis ao Senhor, a despeito da maldade. Que Deus nos guarde em santidade.